Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez no sentido de contribuir com os ceifeiros de Cristo. Esse é um projeto de um sonho do nosso querido pastor Joaquim Silva e a nossa querida e saudosa pastora Rosilene. E nós estamos aqui para contribuir com vocês. E lembrando que esta é a aula de número 13, que fala sobre salvação, condenação e reencarnação. Na aula passada, nós respondemos com vocês da resposta ou das perguntas de número 7 até a pergunta de número 12, se não me falha a memória, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Porém, antes de tudo, eu gostaria de orar com vocês. Pedir ao Espírito Santo que venha falar ao nosso coração. Repreender toda e qualquer intervenção no mundo espiritual e que o Espírito Santo tenha liberdade para arder o nosso coração e trazer edificação para você que vai nos acompanhar. Vamos orar juntos? Pai querido, Deus amado, muito obrigado. Te louvamos por esta aula. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai querido, abençoar, edificar cada um que vai assistir essa aula. Que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade, que traga entendimento, dando ouvidos de eruditos. Pai querido, repreenda, no nome de Jesus, toda a intervenção do mundo das trevas e que a luz possa brilhar na vida de cada um daquele que está assistindo a nossa aula. Só para lembrar, estamos juntos nos ceifeiros de Cristo, com o objetivo de edificar a sua vida. E hoje eu quero dar continuidade que nós falamos na aula passada. Mas hoje eu quero focalizar a minha aula basicamente em duas coisas: purgatório e reencarnação. Aqui no livro de Lucas, eu quero começar lembrando que o meu propósito, ou o nosso propósito, não é trazer contenda em relação ao assunto. Respeitamos a você que pensa diferente, pode ter certeza disso. Mas temos como dever, obrigação como homem de Deus, como leitor da palavra, falar o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Agora, a decisão de acreditar no que nós vamos falar é sua. O que nós vamos fazer é colocar a palavra de Deus diante de você. E você, então, vai refletir e tomar ou chegar à sua própria conclusão. Tá bom? Então, Lucas, capítulo 16, é o texto que nós vamos ler mais uma vez com você. Tá bom? Lucas, capítulo 16. Olha aqui para mim. Diz o seguinte, a partir do versículo 26. Lucas 16, 26. Ouça isso. Diz assim, olha. Além de tudo, está posto um abismo, ou um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem de lá passar para nós. Então replicou-lhe ele: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tem 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos diante de um texto onde havia 2 homens, Lázaro e o rico, ou o rico e o Lázaro. E aqui a Bíblia diz, como eu falei na aula passada, que os 2 morreram. E curiosamente, a Bíblia diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. E diz que o rico foi sepultado. E no inferno viu Lázaro ao longe no seio de Abraão. E então ele começa a gritar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
Mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água e refresque a minha língua, porque eu estou em chamas. Mas Abraão disse: filho, não. Lá na terra você recebeu os bens. Aqui, Lázaro está recebendo o seu bem, sendo consolado. Veja só, não se trata aqui de dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não é essa a questão do texto. O texto não focaliza isso. O texto está dizendo outra coisa. O texto está dizendo que existe apenas 2 lugares. Mas no versículo que nós lemos aqui, fala que ele grita e pede para voltar para cá, para avisar os irmãos, para não ir para o lugar onde ele está. Aqui tem 3 coisas curiosas que eu quero compartilhar. Primeiro, a ideia do purgatório. A palavra purgatório, na verdade, é o quê? É dentro da teologia católica, é um estado em que a alma fica em sofrimento até purificar os pecados cometidos e daí ir para o céu. Isso é o purgatório. Quando olha dentro da teologia católica, a ideia purgatório é exatamente isso. As pessoas vão para um lugar e ali ele vai sofrer até ser purificado. Quando ele for purificado, logo ele passa de um lugar para outro. Escute, o texto nega essa possibilidade. Por quê? A Bíblia diz que entre o céu, que é o seio de Abraão, ou paraíso, que você entender, e o inferno existe um abismo. A palavra abismo é um buraco sem fundo, intransponível. Não há possibilidade, diz o texto, de um passar de um lugar para outro. Logo, a ideia de purgatório não se sustenta. Porque quando uma pessoa termina de pagar os seus pecados, não tem como ele passar para cá, porque existe um abismo, de acordo com o texto. Então eu quero que você entenda que o texto aqui deixa claro da impossibilidade da existência de um purgatório. Ou seja, quem morreu e foi para um lugar, vai continuar naquele lugar, porque tem um abismo. Abismo é um lugar intransponível, um vale intransponível. Logo, não tem possibilidade da pessoa passar de um lado para outro. Então, aqui não tem nenhuma possibilidade da pessoa passar de um lado para outro. Logo, a ideia de purgatório não se sustenta, porque existe um abismo. Simboliza a impossibilidade, tanto dos eleitos como dos condenados, de modificar o seu próprio destino. Não existe possibilidade da pessoa mudar o destino depois que morre, de acordo com esse texto. Outra coisa curiosa, reencarnar, ou reencarnação. O que é reencarnar? Reencarnar é a teologia espírita, é reassumir, que significa reassumir a forma humana, ou seja, voltar à carne. Preste atenção, voltar à carne. Uma pessoa morre, aquela pessoa não está bem, o que ele faz? Ele reencarna em outra pessoa e vai continuar vivendo nessa terra, tentar fazer o bem para ir se purificando, e de acordo com a teologia, ele vai crescendo até chegar ao espírito de luz, até poder chegar à estatura de Cristo. Essa é a ideia do espiritismo no que diz respeito à reencarnação, que contradiz o que nós falamos na aula passada. Sobre o quê? Sobre a ressurreição. Imagine comigo, vamos ser lógicos, na aula passada eu disse que todos irão ressuscitar. Eu não, a Bíblia diz, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, todos vão ressuscitar, todos. Jesus diz que todos vão ouvir a sua voz e vão ressuscitar. Agora imagine comigo, se todos vão ressuscitar, como ficaria aqueles que cederam o seu espírito para outra carne? Já parou para pensar sobre isso? Não tem sentido, uma pessoa morre, o espírito dele sai dali e entra no outro corpo. No dia da ressurreição, como vai ficar? Em quem ele vai ressuscitar? De que maneira isso vai acontecer? Então a possibilidade da reencarnação também não tem sentido na Bíblia. Esse texto diz, por que então que ele pede que Lázaro volte aqui na terra? De que maneira? Como? Se ele vai reencarnar, então por que ele mesmo, aquela pessoa, no caso o rico, não reencarnaria e voltaria aqui na terra? Ele pediu que Lázaro viesse só avisar e não reencarnar. Então o texto isola, ou seja, neutraliza a ideia da reencarnação. Eu só quero apenas que você entenda isso. Simplesmente isso. Não há possibilidade, de acordo com esse texto, nem de purgatório e nem de reencarnação. Por 2 motivos.
Porque se a pessoa vai purgar os seus pecados, mas existe um abismo, ele não vai passar de um lado para outro. E se existe reencarnação, por que alguém pede para Lázaro voltar? E não ele mesmo reencarna e vem cá trazer o recado? A expressão, lá tem profeta, isso anula a ideia da reencarnação. Quem são os profetas? As pessoas que estão nesse mundo pregando a palavra de Deus. Ou seja, os profetas que estão pregando o Antigo Testamento e aqueles que pregam o Novo Testamento. Tem os profetas e tem a lei. Moisés está aqui. A lei de Moisés está aqui. Os profetas estão aqui, estão pregando. Então a ideia da reencarnação não se sustenta de acordo com esse texto da palavra que nós lemos. Tá bom? E hoje nós vamos para a nossa aula, propriamente dita. Eu quero que você reflita comigo. Lá na aula que você está aí, na lição que você tem, a lição de número 13, nós estamos falando da lição número 13. E hoje a primeira questão de hoje é exatamente a pergunta de número 13. Diz o seguinte: relaciona o tipo de pessoas que o Senhor proibiu que seu povo relacionasse com eles. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 10 até o 12. Deuteronômio 18, capítulo 18, versículo 10 e 12. Ou seja, presta atenção, a esse texto fala do momento em que o povo de Israel estava entrando na terra prometida. E o Senhor então separa as pessoas dos quais eles não podiam e não deveriam relacionar. Ouça, não é uma relação de conhecimento. Aqui está falando de aliança. O que o texto está falando, ó, não faça aliança com essas pessoas. Leia aí na sua Bíblia. Que tipo de pessoas são essas? São os adivinhadores, são os prognosticadores, são os mágicos, são aqueles que consultam os mortos, os agorreiros e tudo mais. Esse tipo de pessoa, o Senhor disse ao povo, seu povo, dizendo: olha, você não faça aliança com eles. Repito, não é ser inimigo de quem pratica essas coisas. Não é rejeitá-los como pessoa. O texto está falando aqui de aliança. O que Deus está falando é: não faça aliança com eles. Ou seja, se você faz aliança com esse tipo de pessoa, obviamente vocês irão praticar o que eles praticam. Quando nós olhamos para esse texto e lembramos da vida de Salomão, por exemplo. Salomão, muitos anos depois, Salomão foi, todos sabem disso, o filho de Davi. Lembre disso, Salomão foi o sucessor de Davi. Quando Davi morre, Salomão assume o reino, Salomão faz o quê? Ele faz uma aliança com uma mulher, ou com algumas mulheres, que servia deuses estranhos. O que ele fez? Ele mandou construir alguns altares aos deuses estranhos. Por isso, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, por isso mesmo. Quando o seu filho assumiu o reinado, ficou apenas com 2 tribos e as outras tribos ficou no reino do norte. Por quê? Por causa da idolatria, por causa do pecado. E tem uma coisa, veio a palavra do Senhor e disse: Salomão, não vou tomar o seu reino agora, por amor ao meu servo Davi. Mas quando você morrer, esse reino vai ser dividido. E nós sabemos que isso aconteceu. Nós sabemos. Por quê? Porque ele pecou, ele se envolveu com feitiçaria, envolveu com macumbaria, com agorreiro e tudo mais. Nós vamos ver uma outra história depois, o rei Acabe se envolveu com Jezabel. Quem conhece a história do rei Acabe sabe que o rei Acabe não era um rei mau. Ele era um homem que temia a Deus, mas ele envolveu com Jezabel. Ele fez uma aliança política. Só que Jezabel servia a muitos deuses. E inclusive depois mandou matar, por ordem de Jezabel, mandou matar muitos profetas do Senhor. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança com essas pessoas. Então o texto está dizendo aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, ele está dizendo: não envolva com essas pessoas, não relacione com essas pessoas. Mais uma vez eu quero lembrar, não é uma relação simples, não é o fato de você conhecer e ser amigo de uma pessoa assim, é o fato de você fazer aliança com ele. Não faça aliança com pessoas que servem outros deuses, que são feiticeiros, que são agorreiros, que são consultores de mortos, e assim sucessivamente.
Por quê? Vamos ver na próxima pergunta. Veja o que diz a próxima pergunta agora. A pergunta 3 diz que não devemos relacionar ou fazer aliança com esse tipo de pessoa. Deus proibiu? Sim, né? Diz a questão de número 14. A questão de número 5, né? O que essas práticas significam ou representam ao Senhor? No livro também de Deuteronômio 12. Deuteronômio 18, versículo 12. Significa abominação ao Senhor. Quando as pessoas praticam isso é abominação diante de Deus. Certo? É abominar, é negar a fé, é colocar isso como prioridade, como seus próprios deuses, como sua própria fé. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso é abominação. Deus rejeita essa prática. Queridos, não é qualquer pastor que está falando isso. Está na palavra de Deus. É a Bíblia que diz que nós não devemos praticar essas coisas. A nossa fé não está nisso. A nossa fé está na Sagrada Escritura. Está no Senhor Jesus, naquele que morreu pelos nossos pecados. E não podemos relacionar ou fazer aliança com esse tipo de pessoas. Por quê? Porque isso é abominação ao Senhor. Veja só agora, a pergunta de número 16. Colossenses capítulo 13, versículo 1 e 13. A pergunta é: o Senhor Jesus nos libertou de quê? Das trevas. Nós já fomos livres disso. Paulo diz que Cristo nos libertou do império das trevas. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós andávamos servindo ao mundo, servindo às trevas. E nós fomos libertos por Jesus. Nós fomos libertos pela cruz. Na cruz ele nos libertou e nos transportou, disse aqui Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos transportou do império das trevas. É muito forte essa palavra, império das trevas. Império vem de imperador, de rei, de príncipe e tudo mais. Ou seja, existe o império da luz e o império das trevas, o céu e o inferno. E cada um desse império tem o seu rei, tem o seu senhor. O senhor das luzes, disse o apóstolo Tiago, é o Senhor Jesus. Mas o senhor das trevas é quem? É Satanás. Ele reina nisso. Ele reina nas trevas. Então, Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Quem está em Cristo já saiu desse império. Quem está em Cristo já se libertou desse império. Quem olhou para o sacrifício de Jesus já não está mais debaixo desse império. Agora nós servimos o reino, que é o reino de Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Já caminhando para as nossas duas últimas perguntas. A pergunta de número 17, a questão de número 17. Qual foi a finalidade de Caifás quando deu ordem ou deu dinheiro aos guardas para que vigiasse o túmulo, de acordo com Mateus 28, capítulo 28, versículo 2 ao 4. Lembra, qual foi a finalidade? Qual foi a finalidade de Caifás? Caifás deu dinheiro para os guardas. Lembra, Jesus foi sepultado. Mas havia uma promessa. Todos estavam esperando. Ele vai ressuscitar. Ficaram os guardas olhando para que Jesus não ressuscitasse, de maneira nenhuma. O fato é que caiu um pesado sono neles. E ele se adormeceu. E veio o anjo e tirou o corpo de Jesus. Ou seja, segundo a palavra de Deus, Jesus ressuscitou. Através do mistério de Deus. Quando o guarda acordou, cadê o corpo dele? Aí Caifás vai e paga. Dá dinheiro para eles. E diz, diga que vocês dormiram e que roubaram o corpo. Só que havia uma sentença de morte para os guardas. Caifás disse, não, pode deixar comigo. Por quê? Se quiserem matar vocês, eu não deixo. E pagou para que eles mentissem. Na prática, eles pagou para que eles mentissem e dissessem que o corpo tinha sido roubado. Portanto, qual foi a proposta? Foi para que eles mentissem a respeito do corpo de Jesus. Responda aí, qual foi a proposta? Qual foi o objetivo? Para que eles mentissem, né? Dizendo que os discípulos tinham roubado
o corpo de Jesus. Olha que mentira, que coisa feia. Na prática, estava negando a ressurreição de Jesus, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido levado pelos seus discípulos. Queridos, veja qual a estratégia do diabo. Negar a verdade da Sagrada Escritura. É esse o objetivo de Satanás. Enganar as pessoas com mentira, porque ele é o pai da mentira. Naquele momento, Caifás foi usado como instrumento do diabo para tentar negar ao que as Escrituras Sagradas sempre afirmavam, de que Jesus ia morrer, ia ser sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então, qual foi a proposta? Por que ele pagou? Pagou para que eles mentissem, dizendo que Jesus tinha sido levado pelos seus discípulos. A última questão nossa, a última pergunta é, escute bem, conforme 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Satanás se transforma em quê? Aí, em anjo de luz. Anote bem isso. O que é isso? Um anjo de luz. Não é um anjo de luz propriamente dito, é parecido. Ele vem brilhando, ele vem trazendo propostas maravilhosas. Ele vem trazendo boas coisas para as pessoas, mostrando algo maravilhoso, mas que na verdade está enganando as pessoas. Qual é o objetivo? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículos 2 e 3, diz que ele é o enganador. Ele veio para enganar, se possível, os escolhidos, mas acima de tudo, os menos esclarecidos. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Se torna presa fácil para o inimigo. Se torna presa fácil. Porque ele chega com propostas maravilhosas. Deixa eu lhe dar um conselho. A resposta é, venho para enganar os menos esclarecidos. Mas deixa eu lhe dar um conselho hoje. Cuidado com as propostas bonitas. Porque nem sempre as boas propostas são bíblicas. Existem coisas que parecem maravilhosas, bonitas, atraentes aos nossos olhos. No entanto, procede do maligno. Como é que eu vou identificar que é Satanás? Pela proposta que ele nos faz. E não é por quem, é pela proposta. Vou te dar uma ideia. Certa feita, para terminar a nossa aula, em Mateus capítulo 16, Jesus reúne com os seus discípulos e pergunta, quem o Filho do Homem diz que é? Quem o povo diz que é? Aí ele disse, olha, alguns acham que o senhor é o João Batista, outro acha que é Elias, outro um dos profetas. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, e vós, quem penseis que eu sou? O apóstolo Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não é sangue e carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando sobre esta palavra, essa pedra. Jesus é a pedra angular, sobre ela edificarei a minha igreja. E o texto continua. Em seguida, diz a palavra de Deus, que Jesus disse, olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e lá se cumpra tudo que está escrito a seu respeito. Ou seja, o Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes, será ultrajado, crucificado e morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. O apóstolo Pedro olha para ele e diz, Senhor, não, Deus não permita que isso aconteça. Deus não vai permitir. Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Agora, veja só que contraditório. O mesmo que havia confessado a Jesus que ele era o Filho de Deus, logo em seguida Jesus diz que ele era bem-aventurado. Chama ele de Pedro. Apoia ele. Diga a ele que ele é bem-aventurado, que ele é maravilhoso. Logo em seguida, Jesus olha para o apóstolo Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Agora, qual foi a diferença? Presta atenção, era a mesma pessoa. A diferença foi que antes ele disse o que provinha de Deus.
Na boca dele estava vindo a palavra que vinha do Senhor. E Jesus disse, tu és bem-aventurado. Depois, o apóstolo Pedro nega aquilo que é o propósito de Deus. Tenta colocar na cabeça de Jesus que ele não poderia passar por aquele sofrimento. Jesus olha para ele e chama de Satanás. Onde está a diferença? Não é na pessoa que está falando. É no que a pessoa está falando. Então, cuidado. Porque tem anjos, tem pessoas que parecem anjos, que vêm com proposta, que foge da palavra de Deus. Se fugiu da palavra de Deus, logo é do diabo. Porque o que vai garantir se estamos ou não na presença de Deus é o que nós fazemos e o que nós falamos. Portanto, quero terminar essa aula com você. Cuidado, porque Satanás ele pode aparecer como anjo de luz. Fica aqui a nossa palavra. Fica aqui o meu recado. Terminamos essa aula orando, pedindo a Deus que o Senhor nos guie e te guie, e que você não seja enganado, talvez por propostas maravilhosas, mas que você seja enriquecido no Senhor, porque Satanás ele pode parecer como anjo de luz. Vamos orar juntos? Pai de amor, Deus querido, te louvamos por esse período tão especial que passamos aqui. Esperamos que o teu Santo Espírito possa abençoar, ungir, ó Deus, trazer entendimento a todos que estão assistindo essa aula, que eles possam ser edificados. Repreendo, Senhor, as atitudes das trevas, aquilo que, ó Deus, possam trazer qualquer frustrações ou derrubar, ó Deus, os propósitos do Senhor. Ainda que seja um anjo que deixa do céu, se falar algo que não está na sua palavra, que seja anátema, disse o apóstolo Paulo. E nesta noite, eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, ser com cada um para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade. Espero no Senhor que você possa ser edificado. Fique na paz, que Deus te abençoe. Forte abraço.